Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Maravilhoso. E eu creio que se você chegou aqui, você vai receber do Senhor aquilo que você precisa. Nós somos jovens, nós temos a força, né? Nós somos a força, porque você tem a força realmente. E o Senhor, Ele está pronto para fazer grandes coisas, amém? Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar
tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Oh, aleluia! Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Nós vamos espalhar a tua salvação, Jesus. Aleluia. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos um em ti, Jesus. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a tua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, nós somos o seu povo. Aleluia, e nós te adoramos nessa noite. Aleluia, aleluia, tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom, Senhor, tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como o Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos provar da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça sobre nós, dia após dia. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Ora la bada cheia, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não há outro como o Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom.
justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti, Senhor. E o teu amor, ele dura para sempre, sempre, sempre. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O teu amor, ele dura para sempre e sempre e sempre. O teu amor, ele dura para sempre em nossas vidas. Não há outro como o Senhor. Aleluia. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em nós, através de nós nos movemos através dele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo.
Ele está se movendo. Oh, rabashena la basheka na la bashena na bararabasa. Era na 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 mae sombria la 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 ba 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 she. Hey, hey barara la ba ba she. Re 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 ra 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 ye. Hey re ra ba 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 ye soy. Hey ra ba ra ba she. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, rabarabaia, barabaixana, labarabaia, hey, rebequita, rabarabarabachere, candalabaçou, hey, brababababaxara, labarabababababacê, cheios do Espírito, cheios da convicção da salvação, oh, bramarabachere, cheios da convicção da salvação, cheios da convicção, cheios do Espírito, cheio, cheio, cheio. Ei, como é que você se enche? Oh, abra sua boca e fale, e fale, e fale ao Senhor. Oh, brama baba 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 checanda la 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 baba oh, hamahe mahaya baba baba baba. Ei, esse cancha cha 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 yamaki delelelele. Sobrecamba, sobrecamba, sobrecambara baba baba yase. Oh, aleluia. Ei, oh, brororororororo, sombra bababase. Ei, rabaxe, eu vejo como um copo. Eu vejo como um copo que tem uma sujeira dentro. E quando você começa a orar, esse copo entra uma água limpa dentro e toda aquela sujeira vai saindo de dentro desse copo. Assim é você e eu quando oramos ao Senhor. Aquela impureza que está dentro de nós vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Sombra bababa sombra bebê sanha mararará. Pai, copos sujos nessa noite, Pai, sendo lavados pela água do Espírito Santo, sendo lavados pela água do Espírito Santo, sendo lavados pela água do Espírito Santo. Oh, Pai, porque você se move em nós e através de nós, e nós nos enchemos do Espírito, nos enchemos. Oh, cânticos espirituais, louvores, louvores, subindo ao Senhor como um incenso suave. Oh, e Deus se move em mim, Deus se move em mim, aleluia. Eu me movo nele, cante isso. Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, cante isso. Eu me movo nele,
Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Nós nos movemos em Ti, Senhor. Era barabaxeira la bababababassou. Oh, plena convicção da salvação. Oh, cheios do Espírito. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus a todo mundo. É uma bênção, né? Ver vocês aqui. Bênção, louvor. A gente vai tirar nossos dízimos e ofertas. E esse primeiro louvor que tocou, né, sobre o envio, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa necessariamente ministerial, mas eu acho que a gente pode fazer algo a mais para que esse nosso culto, esse nosso ambiente esteja cada vez mais completo e mais repleto de jovens, amém? Um envio para o nosso vizinho já vai transformar esse lugar aqui num lugar cada vez mais cheio, mais completo, amém? E nós, todos nós, eu e vocês, fazemos parte desse envio, fazemos parte dessa obra e nós devemos sim cumprir o ID o mais pertinho da gente possível. Já funciona, amém? Eu não vim para pregar não, aleluia. Eu vim para falar do dízimo. Mas era uma coisa que o Senhor tinha colocado no meu coração. E a gente é obediente, né? Essa Bíblia aqui tem até harpa cristã, aleluia. Não é minha não, viu, irmão? Não que seja um problema a harpa cristã. 2 Coríntios 9:6. Eu estou pegando com a mão direita, por isso que eu não estava conseguindo abrir direito. Amém? A partir do versículo 6, diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém. Amém? Isso é maravilhoso. Eu gosto sempre desse trecho aqui. O texto todo é bom, mas o que me pega é isso, esse sempre em tudo. E é sempre, é todo o tempo. E em todas as coisas. Não fala apenas, apesar de aqui a gente está se referindo a dízimos e ofertas, mas ele não está falando apenas de dinheiro. Amém? Ele está falando de tudo. E em todo o tempo. Amém? Então é uma fidelidade que, quando a gente tem, é uma colheita certa. Amém? É uma semente que nunca vai voltar vazia. Amém? Eu vou chamar a Raquel para orar. Aleluia. Amém, irmãos. Tá funcionando. Amém. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós estamos devolvendo a Ti aquilo que o Senhor nos deu. Obrigada porque o Senhor nos faz abundar em toda sorte de bênção, Jesus. E nós te devolvemos e te honramos, Jesus, aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele.
Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, João. Aleluia. Meu microfone tá bom? Ou só mais um pouquinho mais alto? Fica melhor. Tá bom? Glória a Deus. Deus é bom. Eu nunca pedi, mas acabei abençoado com um iPhone. Ok? No entanto, eu quero ofertar na sua vida. Tome aí, ó. Deus mandou devolver. Aleluias. Pai do Senhor, pessoal. Boa noite. Vocês estão bem? Perdão? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Olá, Jeffter. Old Money Boy. Pessoal, vocês podem se assentar, ok? Muito obrigado. O João já está sentado, então pode ficar em pé. É nóis, João. Eu acho que essa pregação vai ser bem rápida. Bem rápida. Até porque vocês sabem que eu falo pouco. Então, geralmente as coisas que eu falo são bem rápidas e objetivas, né? Dizem que é um talento inato. Tô brincando, evidentemente. Então, todo mundo bem? Aleluia, glória a Deus. Pessoal, eu queria que vocês estivessem para esse culto na mente de vocês que provavelmente não vai haver nenhum mover absurdamente espetacular. O Jeff não vai correr pela igreja, lamento, Jeff. Eu sei que você veio com essa expectativa de correr e cair na unção. Talvez não vá ser hoje. No entanto, a intenção dessa pregação de hoje é falar do que eu particularmente penso com muita frequência. No que? Ó, Mário. Também não sei. Não, eu sei, evidentemente. Eu queria falar a respeito do amigo de Pedro. E muita gente pensou que o amigo de Pedro fosse João. Mas não é, lamento dizer. Não é João. Tu errou, foi, Ian? Você apostou e não é, né? Botou lá no Adabete, né? Mas, o amigo de João é o Senhor Jesus Cristo. Sim? E o que eu acho interessante na vida de João, ou como os católicos gostam de falar, mas esse é um termo que a gente deveria falar com mais frequência. São Pedro. São significa santo. Não é uma palavra que é de posse católica. É uma posse geral. Não é católica essa palavra. Ela é geral. Tanto que há muitos anos o pastor falava, vamos abrir aqui, sei lá o que, Evangelho de São Mateus. Só que muitos anos, ele fez isso por pouco tempo também, porque o pessoal geralmente eita, é católico, isso aí não pode não, ai meu Deus do céu, né? Mas é um termo correto. Pedro era santo. Ele era São Pedro. Mas, a primeira vez ou as primeiras vezes que eu fui ler os evangelhos, eu achei muito interessante uma coisa em relação a João. Aliás, a Pedro. Que era o fato de que Pedro era um dos que mais se destacava entre os apóstolos. Você pode observar, poucas coisas a gente vê de... Fala aí um apóstolo, Ida. Paulo, pronto, mas outro apóstolo que andava com Jesus. João, pouca coisa a gente vê de João, né? Algumas coisas, mas não muitas. E de outro apóstolo, hein? Barnabé, né? Poucas coisas, mas Pedro se destacava muito. E uma das coisas que mais a gente observa em relação a Pedro era o fato de que Jesus constantemente corrigia Pedro. É ou não é? Mas ao mesmo tempo que Jesus constantemente corrigia Pedro, ele sempre estava junto de Pedro. E Pedro sempre estava junto de Jesus Cristo. Uma das coisas mais interessantes que há é que quando Jesus foi subir lá no monte, ele levou 3 pessoas. E entre essas 3 pessoas estavam Pedro. Ele estava lá para ver e viu o nosso Senhor transfigurado. Jesus Cristo se revelou a Pedro, a João e a um terceiro apóstolo, que eu não lembro agora quem foi. Foi Tiago, né? Não lembro. Mas foi um dos 3. E isso me chama muita atenção, porque Jesus Cristo é Deus. E ele era a perfeita imagem de Deus. Ele disse uma vez que quem via a ele também via ao Pai. E ele decidiu se mostrar para uma pessoa que era incrivelmente errada. Pedro era uma pessoa que errava constantemente. Ainda assim, o nosso Senhor andava intimamente ligado com Pedro, absolutamente próximo a ele. E ele não desprezava Pedro. Era muito engraçado isso.
muito, muito, muito engraçado, muito interessante. Eu acredito que Jesus via em Pedro, além daquela coisa de que ele errava e de que ele era inconstante, de que às vezes ele pensava menos do que falava, ele via o propósito de Pedro. Ele sabia para que Pedro foi criado. Então, quando Jesus Cristo andava com Pedro, eu já tive isso, essa experiência. O que ele via em Pedro era o futuro dele e não era o presente dele. E da mesma forma, você que está me ouvindo, Deus olha para você e não vê você no presente somente. Ele vê você no futuro. E talvez você mesmo se veja agora numa condição imperfeita, mas foi justamente numa condição imperfeita que Jesus mostrou a si mesmo para Pedro. E foi numa condição imperfeita que Deus se revelou a Moisés. Não foi? Então, isso sempre me constrangeu muito e sempre me fez refletir profundamente que Pedro era uma imagem de mim mesmo. Vocês estão entendendo? O que é engraçado em relação a isso tudo? E eu vou dizer, eu acho que essa pregação vai ser muito rápida. Mas sendo rápido ou não, o importante é que vocês recebam. É uma coisa que eu li há muitos anos, num livro, e muito bom livro. É o mínimo que você precisa saber, é o nome do livro. Tem um adjetivo, né? Mas esse livro, vale muito a pena. Ele tem umas 600 páginas. É uma bíblia enorme. Mas uma das páginas, lá no finalzinho, na quase centésima, 67ª, por aí, ele fala assim: quando você for ler a Bíblia, você tem que ter em sua mente que todos os episódios da Bíblia retratam a humanidade. Tanto a humanidade individualmente, quanto a humanidade geral. Então, quando você lê, por exemplo, Pedro negou a Jesus, você, está me ouvindo, negou a Jesus. Quando você lê, por exemplo, aparte de mim, Satanás, tu não conheces o plano de Deus, você já foi filho de Satanás e não conhecia o plano de Deus. Agora, quando nós lemos também que nele não havia formosura nenhuma e era desprezado entre os homens, homem de dores, sofrido, mas o sofrimento e a humilhação desse homem serviu para a cura, era para a cura de você também. Então, quando a gente lê a história de Moisés, que é o Pentateuco, né? É interessante. Começa em Gênesis, que é o livro mais lindo de todos os tempos. Depois vai para Êxodo, eu já ia dizer Moisés, ó. Depois vai para Êxodo, que é o livro mais vida louca que eu conheço. É muito massa aquele livro, meu Deus do céu. Depois vem Levíticos, né? E assim por diante. Você vê de Gênesis, Deus diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Eu acho muito lindo a versão latina, que Deus disse, fiat lux. Vem a luz. A luz surgiu. Então Deus disse assim, ó: vai haver a luz e vai haver as trevas. Deus separou as luzes e as trevas. Depois que Deus cria essas coisas, ele estabelece o universo. Depois que ele faz tudo, ele começa a ser mais específico. Ele vem para a terra, ele separa o céu, o firmamento em cima, o firmamento embaixo. Depois ele manda subir o capim, depois os bichos, e diz: agora eu quero tudinho aqui, se coise aí, povoe a terra. Aí ele para tudo e diz: agora eu vou criar o homem. E em determinado momento, você vê que Deus termina a imagem do homem, ele olha para o homem com muito orgulho, e você consegue imaginar o como Deus estava satisfeito com aquilo, porque ele olhou para o homem e disse assim: isso aqui é muito bom. Então Deus deixou o homem no jardim, fez amizade com o homem, e o homem, que Deus queria que fosse livre, de fato era livre. E ele era tão livre que decidiu se distanciar de Deus. E ele comeu aquela fruta. A primeira coisa que Deus faz quando ele vem ao jardim não é buscar uma fruta, não é brincar com os animais. Ele vem diretamente para Adão. Ele vem diretamente para a criação dele. Eu quero que você lembre que Adão é você. Estou falando de você. Estou falando de mim. A primeira coisa que Deus fez foi buscar o homem. A primeira coisa que Deus quis foi
foi ter contato com o homem. Foi ter contato com aquela pessoa. E é interessante porque Deus chega e diz: cadê você, Adão? Cadê você? E Adão está escondido. E é muito, muito massa o diálogo. O diálogo é muito engraçado, né? Deus diz: tu comeu? É Adão. Foi Eva. E Eva. Foi a cobra. E a cobra diz: foi eu. Né? É muito engraçado o diálogo. Porque um vai culpando o outro e ninguém nunca se culpa. Já aconteceu isso contigo, já? Você culpou outra pessoa que não foi você? Já, né? Com certeza. Você já mentiu alguma vez na tua vida? Eu acho que você, João, nunca mentiu. Então vejam só, até essa hora havia tido a desobediência e a primeira coisa que acontece é a falta de responsabilidade, deles não aceitarem que fizeram aquilo, eles queriam desviar a culpa. Foi ela, aí ela foi ele. Aí os dois começaram a brigar. Aí Deus disse: parou, porque tudinho aí vai receber o que lhe convém. Então Deus diz à mulher: você vai ter parto e vai doer. Você vai rastejar. E para o homem ele diz: você vai trabalhar e vai... em resumo é isso, o problema do homem: você vai trabalhar muito. Aí, enquanto ele está dizendo a condenação para cada um, veja que a condenação não foi Deus que deu, foi o homem que tomou. Ele tomou a condenação na árvore e engoliu. E depois ele deu para outro homem e disse: toma aí, Adão, é bom. Não foi Deus que deu a condenação, foi o homem que se condenou. E Deus, por mais que amasse o homem, vejam que Deus fez tudo, todo o universo com uma perfeição, olhou para o homem e disse: isso aqui é muito bom. Você consegue imaginar uma pessoa perfeita dizer que algo é muito bom? Não é incrível isso? E Deus olhou para o homem, lembre que eu estou falando de vocês e de mim, e disse: isso aqui é muito bom. E por mais triste que ele estivesse, Deus é perfeito e não poderia retroceder na sua perfeição. Ele disse: mas vocês vão ter que sofrer. Por causa disso, vocês vão ter que sofrer. E no instante que ele diz essa condenação, na mente de Deus, ele já quer a redenção do homem. Porque desde o momento em que alguém erra, a intenção de Deus é que ele se levante. Porque Deus não vê você como um inseto. Eu odeio barata, negada. Se você soubesse, eu tenho um ódio daquele inseto do inferno. Quando, pra mim, a barata, a existência dela já é um erro. Entendeu? Então, quando eu vejo uma barata na minha casa, a primeira coisa que me sobe é um ódio tão grande e a vontade de esmagar aquele inseto, porque eu penso: desgraçado! Eu fico tão feliz quando eu esmago uma barata. É uma felicidade tão grande, porque é um inseto asqueroso, desgramado. Macho. Barata come livro, macho. Como é que você bota o livro todo organizadinho, limpa os bichos e tá lá a desgraçada comendo um livro? Aí depois come a sua comida. Macho, rato não. Rato é um bicho legal. Ok? Mas barata é um bicho desgraçado. Então, tem teologias que dizem assim: o homem é um rato, ele é um inseto, mas Deus é bom, misericordioso e tar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 á. Não é? Como se fosse assim: o homem é 100% mal, mas Deus é muito bom. Mas Deus disse o oposto. Ele fez o homem e disse: isso aqui é muito bom. Então, Deus não quer afastar o homem de si. Mesmo quando o homem erra, ele está próximo do homem, porque ele fez o homem. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui, ó, é chamada eclésia. Né, linda? Icaraí. Com licença. Isso aqui é uma Icaraí. O que é esse tipo de cadeira? Ela tem 8 furos. 2 aqui, aliás, 4 aqui, 4 aqui. Não é? Nessa Icaraí, onde tem esses 4 furos, tem uma madeira bem fininha. Essa madeira é mais ou menos da grossura desse meu dedo. Desse meu dedo. Ela vem de árvores mais ou menos dessa proporção. E quando ela chega, ela é jogada numa máquina e ela é prensada, fica mais ou menos desse tamanho e é levada até uma marcenaria. Na marcenaria chegam mais ou menos 50 folhas, que são 50 unidades dessas. Lá, o que acontece? Eles levam para uma máquina e cortam dessa forma. Aqui, 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 aqui. Depois de cortar, eles fazem um desenho. Aqui, aqui e aqui. Eu fiz isso aqui, negada, 180 vezes na semana passada. Vocês acreditam que é isso?
Aí eu peguei essa bendita madeira de folha, desse jeito aqui, aí cortei, depois desenhei aqui, depois furei os 4 coisinhas, depois que furei os 4 coisinhas, levei lá pra litorânea. Depois que levar na litorânea, fiz a coisa que é mais absurda de todas, que é começar a cortar as espumas. Aqui, ó, tem 3 espumas. Quando eu estava cortando essa espuma, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu peguei a bendita espuma da melhor forma que há. Botei assim na minha mão e peguei uma faca afiada como uma katana samurai. E puxei. Aí eu percebi que meu dedo também tinha cortado. Rapaz, eu percebi naquele instante que não era bom colocar a mão debaixo de uma faca onde você vai cortar. Né? Mas, ao mesmo tempo, outro dia eu estava... isso aqui foi muito doido. Bem aqui, ó, existe um negócio chamado porca-garra. E a gente tem que martelar até o porca-garra abrir um buraco. Então eu estava lá eu martelando. Pá! Aí eu pensei, quebrei meu dedo. Mas vejam só, por mais que eu tenha já acertado meu dedo com os martelos 50 vezes, me cortado algumas vezes, se tem uma coisa que eu gosto é de entrar na marcenaria e fazer tudo de novo. Não é não? E eu gosto disso. Eu gosto. Os dedos ficam só o bagaço. Mas é tão bom, cara. Tão bom. Porque é uma coisa que eu fiz, terminei e olhei. Disso aqui, eu sei que é bom, porque eu que fiz. E outra coisa que eu gosto muito é criar aula. Eu gosto de 2 coisas. Criar aula e ministrar a aula. E eu não gosto de uma coisa, escola. Meu Deus do céu. É um negócio horrível. Por isso que eu trabalho por conta própria. E quando eu termino uma aula que eu dei atenção, geralmente uma aula demora umas 5 horas para fazer, né? 3 horas, 5 horas. Uma aula só. É cansativo, meu irmão. E você tem que ajustar tudo bem certinho. Mas quando eu termino, eu fico num alívio e eu penso, que coisa bonita foi que eu fiz, macho. Muito bom, muito, muito bom. E por mais que aquilo tenha sido trabalhoso, eu não tenho a menor disposição de abrir mão daquilo. Deus não tem a menor disposição de abrir mão daquilo que Ele fez. Poucas vezes a gente prega na igreja a respeito do amor do nosso Senhor. Mas foi esse amor que mudou o nosso coração. Não é? Ele machucou o dedo, ele cortou a mão, mas ele terminou e olhou, rapaz, ficou muito bom. Né? Agora, depois que Deus fez tudo, depois que Deus fez a bendita Icaraí, ela veio com defeito. E qual foi o plano de Deus? Deus que é perfeito, absolutamente perfeito. Se fazer homem, porque nós não conseguiríamos fazer o que Ele fez. Nós não conseguiríamos fazer isso. Não é porque nós somos incapazes, mas é porque o nível de Deus é outro nível. Tudo que nós façamos é bom, mas ainda assim, tudo que nós fazemos é limitado. Então você consegue imaginar como é que deve ser você agradar alguém que é perfeito? Que não erra nunca, que nunca errou. Lembrem só, Jesus Cristo foi homem, viveu até os 33 anos. 33 anos. Mas ele nunca pecou. E quando a gente pensa nisso, é interessante. Porque a gente não leva isso no extremo. Porque Jesus Cristo nunca pecou, nem no corpo e nem na alma. Então você consegue imaginar o que é você estar em uma situação e você não... E você, por exemplo, quando alguém te trai e você não querer desejar do fundo do seu coração que aquela pessoa receba a retribuição, não é? Eu já fui traído. Não no sentido romântico, mas já fui traído. E minha vontade era que aquela pessoa levasse uma queda de skate, quebrasse todos os ossos e toda a carne fosse esmigalhada. É sério. Não é? Ou então, por exemplo, quando alguém... nós sabemos muito bem disso. Eu vou dar esse exemplo porque é verdade. Quando alguém é muito bonito e te atrai, às vezes, num pensamento só você já erra. Só isso. É rápido. Rápido, muito ligeiro. Mas você já pecou. Num pensamento você já pecou. Não é? Às vezes é só um olhar que você peca. Você olha assim, que nem eu tô olhando pro João. Aí vai assim. E aí, Pai do Senhor?
Às vezes é só um olhar que faz você pecar. Um olhar rápido faz você pecar. Às vezes você não deseja mal, você não olha mal, mas você convém com alguma coisa ruim. Como, por exemplo, e isso eu estou falando de mim também. Alguém, por exemplo, pega um ladrão, aí diz, agora sim, meu amigo. Aquela pessoa, né, aquele homem que não sai de casa faz 30 anos, quando pega um ladrão, ele chega logo com uma tora aqui pra tacar na cara do ladrão. Aí você não taca porque você é crente, mas você pensa, oh, coisa boa. Você você foi conivente com aquilo. Você não bateu com a pedra, mas você foi conivente. Também pecou, não é? E eu posso citar aqui centenas de exemplos de pecados que você não faz, mas dentro de você, você já errou. Não é? Eu não estou falando de mim mesmo. Ora, mas quantas vezes, macho, eu teve um dia que eu senti um prazer tão grande de ver isso. Eu vi um ladrão sentado no meio da rua e vi um cara vindo assim, ó. Boa, macho. Pequei. Eu pequei. Ora, eu não pequei. Então você vê, Jesus Cristo não pecou nem no pensamento e nem no sentimento. E pecar no sentimento é um pouco mais difícil do que pecar no pensamento. Entenderam? É um pouco mais difícil porque o pensamento você consegue entender o que está acontecendo, mas o sentimento não. Às vezes você só tem um pouco de revolta, às vezes é um ressentimento, às vezes é um ódio, às vezes é um ciúme e assim por diante. Sentimentos são mais complexos, mas Jesus Cristo não pecou em nada, em absolutamente nada. Se nós pisarmos do jeito errado, já às vezes é pecado. Mas Deus sabia que nós seríamos incapazes de se equiparar ao nível de perfeição que Ele tem. Então Ele não poderia cobrar de você aquilo que você não pode fazer. Eu não posso chegar no Rodrigo e dizer, hey mister, why are you sleeping now? Please wake up. Poucas pessoas entenderam o que eu disse. Mas eu não posso cobrar do Rodrigo entender o que eu falei agora. Yeah? Do you agree with me? Concorda, ele concorda comigo, ó. Eu perguntei se tu concorda comigo. Mas ele entendeu. Mas eu posso cobrar de o seguinte: ei, meu patrão, minha tela quebrou. Tu consegue ajeitar? Não consegue não? A porta ali, ó. Ian, tu pode botar uma película pra mim? Ian pode fazer aquilo, ele sabe fazer aquilo. Agora você imagina Deus chegar pra Ian e dizer assim: eu quero agora que você passe um mês sem pecar, em nenhum pensamento, em nenhum sentimento, em nenhuma ação. Tu imagina isso? Alguém aqui já leu o livro de Levíticos? Aquele livro é doido, viu? O tanto de ordenança que tem, você fica doido. E depois tem Deuteronômio. Você seguir aquilo tudo, você fica doido para seguir aquilo tudo. Não tem como. Deus é perfeito. Então Deus olhou para o ser humano e disse assim: rapaz, ele não consegue. Joga para o peito do pai. Entendeu? E Deus se fez homem. Deus se fez homem. E aí começa, eu gosto de duas passagens bíblicas profundamente. Gênesis 1 e João 1. É o versículo que o pastor citou, né? No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o que é Logos? Logos, eu vou dar no sentido não da palavra, a tradução da palavra, mas no sentido mais geral da palavra mesmo, no uso da filosofia. Logos é tudo. Logos é o conjunto total de todos os conhecimentos e realidades possíveis. Resumindo, é o conjunto total do que se conhece, do que não se conhece, do que poderia existir, do que veio a existir, do que existiria. Logos é tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo existe dentro do Logos. Nada existe fora dele. O Logos é desde a matemática até o conceito da lógica. Logos é a matéria, é o estudo da matéria, tudo é o Logos. Tudo é o Logos, tudo é dentro dele e tudo é explicado por ele, porque Logos também é a explicação de todas as coisas. Então, no princípio era o Logos. Entenderam?
No princípio era aquilo que é inescapável. Tudo estava dentro dele. Tudo diz respeito a ele. Agora, essa coisa que era lá de cima, absolutamente grande, vira um bebê. Bem miudinho. Provavelmente bem pretinho. Igual a mim quando era bebezinho. Era daquele jeitinho. Então, ele era frágil agora. Ele não era mais onipotente. Agora ele poderia errar. É engraçado, inclusive, porque a gente diz que Jesus nunca pecou, né? Mas você consegue imaginar uma criança nunca pecar? Eu vou contar 2 histórias aqui. Uma vez eu estava debaixo da mesa com o braço quebrado. E este nobre rapaz viu que eu estava com o braço quebrado. Pegou meu braço quebrado e girou assim. Só por maldade. Tu lembra disso? Tu lembra, né? Ah, coisa boa. Esse menino fez isso. E eu fui debaixo da mesa com aquele sorriso bem maquiavélico. Ah, que coisa boa. E eu só ouvindo a surra e Ian gritando e eu pensando, Deus é bom. Mancho, que coisa doida. É mais complicado você pecar quando não é criança. Porque criança é muito mentirosa. Pois é, Ian fez a maldade e eu fiz outra maldade. Mas Jesus não fez maldade não. Você consegue imaginar Jesus brincando com os 5 irmãos dele. Tiago faz alguma coisa e Jesus fica com raiva. E Jesus não jogar um raio em Tiago? Não é. Ele não pecou quando era criança. Mas se eu tivesse sido Jesus naquela hora, meu irmão estava em outro lugar hoje. É doido, é? Mas Deus se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de virtude. E teve um dia que esse Deus estava andando numa orla da praia e viu um pescador e disse assim, ei, macho, bora pescar outra coisa? Aí o cara, engraçado, o cara nem conhecia Jesus e disse, pois bora. Esse pescador chamava-se Simão Pedro. Exatamente. E aí que encontra a história de Simão Pedro com a de nosso Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro era um homem que era provavelmente semi-analfabeto, ou então ele era pouco alfabetizado. Ele era judeu, então ele tinha uma alfabetização básica. Todo judeu tinha alfabetização básica, sem exceção. Todos tinham. Aí, do momento que ele começa a andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, algumas coisas acontecem que são surpreendentes. Surpreendentes. Pedro vê Jesus curando a sogra dele. Tem gente que diz que isso não foi um milagre, né? Foi uma vingança. Eu não acho que não seja uma vingança, evidentemente. Mas tem gente que diz que era. Pedro vê Jesus ressuscitando gente, ressuscitando pessoas. Muito doido isso. Eu nunca vi uma pessoa ressuscitar. Mas algum dia eu vou ver, eu espero que eu veja, né? Mas Pedro viu aquele homem que do nada apareceu para pescar homens, ressuscitar gente. E é interessante porque em determinado momento, Jesus confia a Pedro alguma coisa. Ele diz assim, ó, agora você vai pelo meio do mundo, vai pregar o evangelho, eu quero que você bote a mão nas pessoas. Você vai de 2 em 2. Então vai Jefter e Caio, é isso mesmo. Vocês vão orar pelas pessoas e vão botar as mãos nelas. Christian, você vai com o Arthur. Vocês vão colocar as mãos nas pessoas e elas vão ser curadas. Olá, Ítalo. Tudo bom? Todo mundo olhou, ó. É pra prestar atenção, né, cara?
Foi um teste. Então, tem um episódio que é muito massa. Muito massa. E esse eu queria que nós lêssemos. Tá aqui no telão mesmo, que é o de Mateus 14, 27. Nesse dia foi muito doido. Pedro estava passando o mar, para o outro lado do mar, e aconteceu isso. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro era vida louca, viu, menino? Ele teve coragem de pedir isso. Isso é tão massa, que Pedro confiava tanto em Jesus, tanto na palavra de Jesus, que ele disse assim: se for você, eu consigo fazer isso. Eu quero que vocês lembrem que eu estou falando de vocês quando eu me refiro a Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse assim: se for você que estiver aí, eu consigo fazer isso. Eu consigo andar sobre as águas se for você que estiver mandando. Então, nas palavras de Jesus Cristo, sobre a ordem dele, Pedro tinha confiança. Ele sabia que Jesus estando ali, ele conseguiria fazer uma coisa que era impossível. Então, ele continua. Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Se você que conhece Jesus vir o Senhor, você pode ser exatamente como Pedro e confiar em Deus. Porque Pedro andou sobre as águas porque ele confiou no Senhor. E Jesus Cristo era amigo de Pedro. Ele era amigo de cada um que está aqui de fato. Então, ele desceu do barco e andou sobre as águas. Eu não consigo imaginar isso. Como é que não foi andar nas águas? Como é que não deve ter sido, né? A gente anda no chão. Mas ele andou na água em uma tempestade. Porque ele confiava no homem que ele estava vendo. E Jesus foi, entre aspas, mais doido que Pedro. Porque ele disse: pois vem. E Pedro continuou a loucura e desceu do barco e foi. Então é engraçado porque é algo desse tipo. Pedro disse: vou. Ela disse: venha. Aí Pedro foi. E Jesus fez: foi embora. E Pedro foi-se embora. Então Pedro, venha comigo. Em determinado momento, este rapaz chamado Pedro viu o mar, viu os ventos e caiu. Palmas para o Pedro, por favor. Ele caiu debaixo d'água. E vem o próximo versículo. Reparando, porém, na força do vento, e teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, me salva! E prontamente Jesus estendeu as mãos e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Jesus prontamente ajudou a Pedro. Não é engraçado isso? Porque a gente conhece pessoas que primeiro dão cara em você. Primeiro puxam um chicote e corta você no meio. Depois que ela dá muita surra em você, ela diz: pois pronto, vamos ver se eu consigo ajudar. Mas Jesus foi o oposto disso. Ele viu Pedro caindo e prontamente, imediatamente, a primeira coisa que Jesus fez foi ajudar Pedro. Ele não deixou Pedro afundar. E Pedro era pescador, ele poderia voltar nadando. Mas Jesus perguntou: e por que tu duvidou? Por que você duvidou? Não é engraçado porque isso aqui não parece um carão. Parece mais uma questão. Por que tu duvidou? Não é? Pedro, tu estava andando. Por que tu duvidou? Agora, é engraçado porque o próximo versículo acontece o seguinte: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então Jesus Cristo levantou Pedro, ajudou o santo apóstolo e não deixou ele para trás. Ele foi junto com Pedro, porque Pedro talvez caísse de novo. Talvez Pedro não tivesse ainda aquela fé sólida para continuar andando, voltando sozinho para o barco. Mas Jesus Cristo estava do lado de Pedro, pegou Pedro pelos braços e disse: pois eu vou com você. Pois eu vou com você. Eu vou contigo. Estamos fechados. Entendeu? Jesus Cristo não deixou Pedro para trás. Ele não ignorou Pedro. Na verdade, ele ajudou Pedro, levantou e disse: eu vou junto contigo. Eu vou junto com você. Meu irmão, isso é tão bonito. E lembra que Pedro era uma pessoa que não era absurdamente perfeita. Inclusive eu fiz aqui um compilado. Os erros de Pedro. O primeiro que vem em Mateus 16, 22. Vejam só, em Mateus,
Acontece o seguinte, ó. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus. Olha aí como o caba era doido. Ele começou a corrigir Jesus. Ele, Pedro, começou a dizer que Jesus estava errado. Né? Doido. Que Deus não te permita, Senhor, isso de modo algum lhe acontecer. Ele tudo errado. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Olha aí que coisa boa, uma profecia bem bonita, quase poética. Pedro corrigiu Jesus. E ainda errou o negócio. Porque acontece o seguinte: se Jesus não tivesse vindo e morrido, seria à toa todos os milagres de Cristo. Então Pedro estava dizendo basicamente o seguinte: desista do plano maior de Deus. Isso não é uma coisa insana. É de quem não entendeu o plano de Deus. E Jesus repreende. Essa questão aqui, ó, né? Sai da minha frente, Satanás, é uma questão muito debatida. Porque tem gente que diz que Jesus estava se referindo à confissão de Pedro. Tem gente que diz que Jesus estava se referindo a Pedro. Então aqui é um debate muito grande, ok? Mas geralmente a gente acredita que é a confissão de Pedro que ele estava se referindo, e não a Pedro em si, tá? Então, veja só, Pedro errou aqui. Pedro errou em outra passagem, que é João 18:10. Nessa passagem de João 18:10, acontece basicamente o seguinte. Assim que aparecer aqui: Simão puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, né? Malco. Parece com Marlon, né? Malco. Mal conseguiu ouvir depois disso. Então Pedro... Essa foi boa, João. Não fique decepcionado não. Essa piada foi boa, viu? Meu Deus do céu. Ouviu só metade. Isso aqui foi um erro que Pedro cometeu. O terceiro erro foi de Lucas 22:54. Rapaz, isso aqui foi o erro mais doido que houve. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Próximo versículo. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Interessante. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Perfeito. Daqui a pouco eu vou ler essa passagem aqui. Pedro cometeu 3 erros. 3 erros que de fato muitas vezes a gente comete. Em Mateus capítulo 16, o erro que Pedro cometeu foi não conhecer o plano de Deus e falar errado aquilo. A língua, já fala Tiago, é um leme que conduz o corpo todo. Mas a língua também pode ser uma fagulha infernal. É o que fala em Tiago, né? Fala exatamente assim. A língua também pode ser uma fagulha do inferno. E Pedro deu essa abertura e fez esse erro absurdamente grande. Ele não conheceu o plano de Deus e, pior, ele falou contra o plano de Deus. Agora, depois que Jesus repreendeu o que Pedro disse, em momentos seguintes, Pedro faz uma confissão tão certeira que Jesus disse assim: ó, verdadeiramente tu és Pedro, e sobre esta rocha firmarei a minha igreja. Novamente, Jesus Cristo corrigiu Pedro e disse: Pedro, agora você está no lugar certo. Porque nossa vida é assim, Jefter. A gente erra muitas vezes na confissão, às vezes a gente não quer reconhecer o plano de Deus. Mas, no momento mesmo que nós acertamos, Deus também é o primeiro a dizer: você acertou, você está certo, bora para frente. Jesus Cristo não parou Pedro porque Pedro errou quando confessou aquilo. Ele corrigiu Pedro e desenvolveu Pedro. Porque o plano de Deus é que nós nos desenvolvamos. Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus acredita em ti, Arthur. Se você errar em confessar alguma coisa, Deus não vai olhar para ti e te jogar fora e dizer: sai fora, macho.
Ele vai te corrigir com amor, vai perdoar você e vai esquecer o que aconteceu. E a mesma coisa acontece com tu. Arthur também? Rapaz, mano, 2 Arthur. Exatamente. O segundo erro de Pedro, lá em João, foi justamente a raiva dele. Ele se deixar levar pela ira. Ele ficou com tanta raiva que ele pegou uma espada e cortou a orelha do cara. Tu consegue imaginar que ele poderia errar um pouquinho e cortar o pescoço do cara ou decapitá-lo? Pedro foi tão impulsivo e tão cheio de ira. Então ele cortou a orelha do cara e Jesus Cristo não pegou a espada e tacou de volta em Pedro. Porque as pessoas às vezes dizem que Deus castiga você pelos seus erros. Mas eu sei o seguinte: a Bíblia que eu li diz assim: Deus afaste de mim as minhas transgressões, assim como está distante o Oriente do Ocidente. Deus não se lembra para sempre dos nossos pecados e não guarda para sempre as nossas iras. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. É essa a Bíblia que eu conheço. Ela diz que Deus afasta de nós os nossos erros. Ele não afasta a gente dele. Ele afasta de nós os nossos erros, as nossas transgressões e os nossos pecados. Naquele momento era o momento ideal para Jesus pegar Pedro e no bucho dele. Porque, na verdade, antigamente era assim, olho por olho, dente por dente. Uma das regras mais antigas, uma das legislações mais antigas do mundo, inclusive, era baseada nisso, né? O talião. Então, se você queima a minha casa, eu tenho o direito, por lei, de queimar a sua casa. Se você mata meu irmão, eu tenho o direito, por lei, de matar o seu irmão. Jesus Cristo era o único que tinha o direito de cortar a orelha daquele cara. E Jesus Cristo, macho, é tão bonito isso. Tão bonito, eu fico tão constrangido. Ele se entrega para a pessoa que queria matá-lo. Sem ódio. Sem rancor. Ele se entrega por aquela pessoa que queria matá-lo. Ele não tem raiva daquele cara. Inclusive, o cara que Pedro cortou a orelha foi um dos que organizou aquela situação toda. E Jesus Cristo pega a orelha dele e devolve e cura o rapaz. Isso me deixa tão comovido, tão constrangido. Porque ninguém aqui teria essa capacidade. Mas Jesus Cristo fez aquilo espontaneamente. Ninguém ensinou ele a fazer aquilo. Ele quis curar aquele cara. E quem foi buscar Jesus, de fato era um servo de Deus. Aquela pessoa que foi crucificá-lo foi criado por Deus também. Deliberadamente Jesus se entrega para aquele homem. Deliberadamente Jesus se entregou à morte. Ele não matou aquele homem. Isso me constrange tanto que eu penso, meu Deus do céu, como é que em algum momento alguém se diminui sendo bem maior e se entrega a ser torturado, humilhado e cuspido. Porque Jesus olhou naquela cruz e viu pessoas que cuspiram nele. Naquela cruz ele viu pessoas que disseram: prefiro Barrabás solto. E naquela cruz havia um do lado dele que também era bandido. E Jesus olha para todos eles e diz assim: Pai, perdoa todos eles. Nesse contexto, João errou porque ele denegriu a imagem de Deus, ele corrompeu a imagem de Deus, que é o homem. Mas depois ele erra com um erro ainda maior. Ele nega Jesus Cristo. Ele nega o nosso Senhor. E tem uma coisa que, desde a primeira vez que eu li, parece que me corta, como aquela faca que cortou minha mão. Parece que me corta como aqueles estilhaços de madeira, que é Lucas
22:60. Tem uma passagem, eu vou ler já Lucas 22:60, mas pode colocar, que eu fico extremamente impressionado. Não está em Lucas essa passagem que eu vou te citar. Mas Jesus Cristo é esbofeteado. Obrigado, mãe. E quando ele é esbofeteado, ele olha para o soldado e diz assim: não fiz nada de errado. Por que você me bate? Ele olha no olho daquele soldado e diz isso: eu não fiz nada de errado. Por que você me bate? E isso me chamou a atenção porque, de fato, Jesus Cristo estava lá e quem bateu nele foi justamente a pessoa que depois seria salvo por ele. Assim como nós também fomos salvos pelo Senhor. Quando eu era bem mais jovem, eu era adolescente, roqueiro e semi-ateu, eu pecava tanto no meu falar, tanto, eu praguejava Deus muito, amaldiçoava Deus muito, literalmente mesmo, com todas as letras eu fazia isso. E é engraçado porque talvez Jesus estivesse do céu perguntando: o que foi que eu te fiz para você fazer isso contra mim? E a pergunta de Jesus não era me condenando, era me constrangendo, não é? Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro falava, o galo cantou. O próximo versículo. O versículo 61, por favor. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor. Ele lembrou como Jesus tinha lhe dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu lembro da sensação de eu estar mais ou menos aqui e Jesus mais ou menos ali, sendo interrogado. E naquela hora, Jesus para o interrogatório e olha bem nos olhos de Pedro. Ele olhou bem nos olhos de Pedro. Ele olhou bem na alma de Pedro. E Pedro lembrou da palavra de Jesus. E o que Pedro fez depois disso? Bota aí no versículo 62. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele lembrou do que Jesus disse. Porque Pedro disse a Jesus assim: se você morrer, eu também vou morrer contigo. E Pedro disse: não. Jesus disse: não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim que aquilo aconteceu, Jesus olhou para os olhos de Pedro e Jesus não falou nada. Jesus não olhou para Pedro e condenou Pedro. Ele poderia fazer aquilo e dizer: ai, seu mentiroso, ai, seu covarde. Porque Pedro não foi covarde? Foi ou não foi? Foi. Foi mentiroso? Foi ou não foi? Foi. Se ele fosse um homem de verdade, ele teria dito: eu conheço esse cara aí. Mas ele negou a Jesus Cristo. E quantas vezes eu, Vitor Ribeiro Cisnando, já não neguei Jesus Cristo? Quantas vezes eu não fui negado? Aliás, eu não fui quem negou Jesus. Quantas vezes eu não fiz isso? Inúmeras vezes. Tenho 10 dedos e não cabe neles as vezes que eu fiz isso. Mas eu sei que em algum momento dessas vezes Jesus Cristo olhou para mim nos meus olhos e eu percebi o que ele havia falado. Eu não vou mais negar Jesus Cristo. Aquela foi a decisão que eu tomei. Eu não sei o que passou na mente do nosso Salvador quando aquilo aconteceu. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Mas eu sei que por alguma razão ele decidiu olhar para Pedro, nos olhos de Pedro, na alma de Pedro. Ele poderia ter dito para Pedro alguma palavra de correção.
Mas o olhar do nosso Senhor para a gente é tão poderoso que Ele não precisa falar conosco. Assim como Ele não precisou dizer uma palavra para Pedro se arrepender. E sem dizer uma palavra para que Pedro se arrependesse, Jesus o perdoou. Na mesma noite, Pedro quase matou uma pessoa. Pedro declarou o contrário do plano de Deus. Negou Jesus 3 vezes. Jesus olhou para Pedro e Pedro sabia o que tinha feito. E depois dali Pedro saiu, chorando amargamente. Certamente ele pensou: vacilei e não tenho mais volta. Depois daí, acontece uma outra passagem que também me deixa incrivelmente, como é que eu posso dizer? Comovido. Tu pode botar em João 21, 1 e 2. Não, 1. João 21, 1. Nessa passagem, não, João 21, 1. Essa passagem aqui é muito massa. Muito, 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 muito massa. Nela diz o seguinte: depois disso, Jesus manifestou outra vez ao discípulo ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro. Vai para o versículo 7. Então Jesus apareceu e estava lá Pedro. E no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, porque estava sem roupa. Volta um pouquinho. Cingiu-se da sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. O próximo versículo. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Isso é uma coisa que é tão bonita de ver, porque Pedro chorou amargamente. Ele chorou amargamente. E Jesus ressuscita. Ele vai atrás de Pedro. Ele foi atrás daquele rapaz. Ele foi atrás do pescador. Ele foi atrás do seu amigo. E ele não foi atrás de Pedro dizendo: Pedro, é o seguinte, você me traiu, então você vai ter que fazer 10 orações aí. Ele foi atrás de Pedro. E antes de Pedro chegar nele, Jesus ainda fez outro milagre. Eles joga a rede para o outro lado. E os peixes pularam lá dentro do mar. Então, qual é a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo conosco, não é? É não nos ver segundo os nossos erros e pecados. É nos ver segundo o que Ele nos programou para ser. Porque as pessoas nos veem menores do que somos. Elas têm um conjunto de lista de coisas que depõem contra ti. Coisas que elas vão jogar contra você. Pessoas que vão tramar coisas erradas contra ti. Que guardam mágoas de coisas que você fez e que você talvez nem lembre. Mas Jesus poderia ter feito isso com aquele cara que foi buscá-lo para crucificá-lo. Poderia ter feito isso com Pedro que o traiu. Mas a primeira coisa que ele faz é ir até Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Pedro sendo aquela pessoa que cometeu aquilo. E aquilo está registrado por quê na Bíblia? É porque muitas vezes nós negamos o nosso Senhor, mas ainda assim o Senhor não nos negou. Porque a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, o nosso Senhor, não é vir ao mundo para condenar o mundo. É vir ao mundo para libertar o mundo, para salvar as pessoas. Jesus saiu do barco em um episódio, pisou na terra e veio um endemoniado para Jesus Cristo. E Jesus libertou aquele homem. Jesus estava andando no meio da multidão e uma mulher estava doente, uma mulher que era desprezada por todas as pessoas porque era doente e estava debilitada. Ela foi por meio de todas aquelas pessoas que desprezavam-na. Todo mundo desprezava aquela mulher. Ela pegou em Jesus Cristo e Jesus Cristo a libertou. Ela não foi curada somente da hemorragia. Ela foi curada de todo o desprezo que as pessoas tinham contra ela. Ela não foi só curada, ela também foi libertada
daquelas coisas. Jesus Cristo uma vez entrou numa casa onde um menino havia morrido, todo mundo riu de Jesus, e ele não saiu daquela casa e foi-se embora. Ele disse: eu quero que Pedro esteja aqui comigo também. Ele ressuscitou a menina. Que coisa doida, que coisa absurda, não é? Jesus Cristo tem essa intenção de não condenar o mundo, de salvar o mundo. Ele não é o condenador, ele é o salvador do homem. Ele é o salvador de ti, teu salvador. Cristian, o teu salvador. Ele é o nosso salvador. Então, é engraçado porque quando Jesus foi crucificado, ele foi chicoteado várias vezes. Várias vezes chicoteado. Todos aqueles chicotes foram para você não ser chicoteado. Você não ser chicoteado. E, inclusive, na tortura romana, havia o costume de colocar a túnica por cima da roupa da pessoa que era torturada para causar um choque térmico, aumentar a dor. E aquele pano, aquela túnica que era colocada por cima da pessoa que estava sendo torturada, crucificada, grudava nas costas daquela pessoa. E por que grudava? Porque o soldado depois puxaria para dilacerar mais a carne. Jesus Cristo fez isso por amor a você. Ele fez isso por amor a você. E muitas vezes a gente sabe que erra, muitas vezes a gente sabe que peca, muitas vezes a gente sabe a lista que nós temos contra nós mesmos, mas o Senhor Jesus Cristo não veio para condenar você. Ele veio para libertar você. A base da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo. Ele é todo conhecimento. Ele é todas as coisas. E tudo foi feito para Ele. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus disse foi: cobra, tu vai rastejar, mas uma pessoa vai pisar na tua cabeça. Uma pessoa vai pisar na tua cabeça. Essa pessoa pisou na cabeça de uma cobra. Ele estava numa cruz. Ele pisou naquela cabeça. Deus não jogou Adão fora e nem desistiu do plano de Deus para ele. Deus não desistiu do plano de Deus para Pedro. Deus não desistiu do plano de Deus para aquele sacerdote também. A tradição cristã diz que o rapaz que colocou a lança no corpo de Cristo para ver se ele havia morrido, se converteu. Aquele homem havia se convertido. E depois ele foi, segundo a tradição cristã, aquele soldado, foi responsável por pregar e converter um continente inteiro. Minutos antes, ele estava esmurrando, esbofeteando, cuspindo, chicoteando, furando aquele homem que depois ele saberia que era o Salvador. E Jesus Cristo, de novo, não devolveu jogando a lança naquele soldado. Ele devolveu lançando a lança eu vou dizer assim, é uma linguagem bem pentecostal, no próprio diabo. Porque certamente o diabo pensou: ganhei esse soldado e ganhei todos esses soldados. Mas não foi assim. Quem saiu vitorioso foi o nosso Senhor. E ele saiu vitorioso e foi buscar o amigo dele, Pedro. Ele saiu vitorioso e foi buscar os amigos dele, que são vocês. Talvez muitas vezes vocês carreguem pesos, sejam pesos de pecado, sejam pesos de pressão, sejam pesos sociais. Mas Jesus Cristo, antes de morrer, ele fez uma oração. E ele disse assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os livre de lá, mas peço que os livre do mal. A oração do nosso Senhor foi para que nós ficássemos livres do mal. E o mal não pode mais nos alcançar. Ao mesmo tempo que isso é verdade, quando ele cumpriu a obra redentora dele, ele nos imbuiu de uma força tão grande, de uma força tão inexplicavelmente grande, que por meio dessa força, Pedro foi preso e depois torturado e não negou Jesus Cristo. Aquele homem que tinha negado Jesus Cristo por muito menos, agora estava sendo preso e todo mundo batendo nele. Ele não negou Jesus Cristo. Dessa vez ele sofreu a mudança.
Porque quando ele desceu daquele barco, depois de ter recebido aquele olhar na alma, o olhar do nosso Senhor, ele foi mudado. Ele foi mudado de um jeito tão profundo que ele poderia errar, como de fato Pedro errou várias vezes depois que Jesus subiu ao céu. Mas ele nunca mais negaria o Senhor. E uma das passagens mais incrivelmente massa que tem no Novo Testamento é que Pedro diz: eu morrerei por ti. E Jesus disse: morre não, meu chapa. Mas, depois que eu morrer e for crucificado, você, assim como quando era criança e você não conseguia se vestir e ir para onde você queria, vão fazer assim contigo. Vão te cingir e vão te levar para onde quer. Jesus Cristo estava falando da morte de Pedro. E o que é que ele estava dizendo? Agora você não vai me negar. Agora você vai me negar. Mas você vai morrer também por mim. Jesus Cristo confiava tanto em Pedro que ele sabia que Pedro erraria. Ele sabia o estado inicial de Pedro. Mas ele via além daquilo. Era como se Jesus cortasse o que ele via e fosse mais à frente. Mais à frente. Então é basicamente isso. Deus olha para ti e não vê você agora. Ele corta você no meio e vê o futuro, porque ele sabe que você vai fazer coisas para ele. E eu confio que vocês vão fazer coisas para ele. E por mais que alguns de vocês, ou por mais que vocês conheçam alguém que temporariamente se desvie, temporariamente faça alguma coisa de errado, eu quero que vocês saibam que Jesus olha para essas pessoas e diz: agora você vai me negar, mas você vai se entregar por mim. Porque Deus Ele não subestima as pessoas que Ele fez. Ele confia nas pessoas. Ele confia mais do que nós confiamos. Porque quando eu li a primeira vez o Evangelho, eu fiquei com raiva de Pedro e disse: esse cara merecia levar uma boa surra. E eu não confiava mais em Pedro. Mas depois Pedro virou o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo. Essa é bem polêmica. Mas na época Pedro era mais relevante que Paulo. Por incrível que pareça. Pedro e Tiago. Então vejam só. Esse amigo de Pedro é engraçado. Porque me lembrou uma música, inclusive. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele me perdoou. Deixa eu lembrar como é que é. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E quem nesse mundo um amor tão grande pode ter? De entregar a sua vida sem temer. Tu conhece a música, Maria? De entregar a sua vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu. Ou olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou. Essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu chegou nessa parte, né? Que pelo servo a própria vida entregou. Me deu aquele estalo de perceber que ele se entregou por alguém que é servo dele, que era escravo, porque Deus poderia fazer os homens de escravo, mas ele mostrou as mãos feridas por muitas vidas, e uma dessas vidas era eu, Vitor Ribeiro Cisnando. Uma dessas vidas fui eu, que foi atingido pela morte. Mas, depois de ser atingido pela morte do Senhor, eu fui ressuscitado pela vida dele.
Paulo diz: nós um dia estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, quando Cristo morreu, nós estávamos mortos. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. A única salvação para o coração de um homem mau é um homem bom. E só há um bom, que foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Deus é esse que é bom. Todo mundo que você conhece que é bondoso também é alguém que tem coisas muito más. É muito imperfeito. Um dos homens mais bondosos que eu conheço é um homem que também guarda muita mágoa. Não é contraditório? E também é um homem que gosta de devolver na mesma moeda. É um dos mais bondosos, mas ao mesmo tempo ele não é perfeito. O nosso Senhor Jesus Cristo nos amou profundamente. E essa é a razão de você estar aqui. A razão da sua vida. E todas as coisas que você tiver dizem respeito a Ele. A vida não é fácil. E foi o que Jesus Cristo disse: não peço que os livre do mundo, os livre do mal, porque num dia eles vão estar numa tempestade. Eles vão pensar que o barco vai afundar. Eles vão olhar para mim e eu vou dizer: sai desse barco e caminhe até mim. Eles vão confiar em mim, vão sair do barco, vão vir até mim. Se ele cair na água, eu vou resgatá-lo daquela água e vou voltar com ele para o barco. Nós temos que desenvolver nossa fé. É verdade. Mas é interessante porque Jesus não jogou fora aquele homem que não tinha desenvolvido a fé dele. Ele ajudou aquele homem. E ele estava no meio de uma tempestade. Assim como muitas tempestades ocorrem em nossa vida. Mas em todas elas, é engraçado porque todas as tempestades da Bíblia, do Novo Testamento, está lá Jesus. Aconteceu uma tempestade, todo mundo pensando que ia morrer. E Jesus estava lá, a mimir. E o povo acordou o homem. E Jesus acordou. Eu fico imaginando como Jesus deve ter acordado, né? Aí disse: cala a boca, mar, cala a boca, vento. E disse: você tem que ter mais fé, negado. E voltou a dormir. Jesus Cristo não passou 1 hora corrigindo tudinho ali, dando carão e tudinho. Ele falou uma coisa bem rápida: tem que ter mais fé. É que é um que veio sair e foi dormir. Engraçado, né? Que a gente conhece pessoas que, se você erra um pouquinho, 1 hora de sermão. Jesus Cristo é bem objetivo. Corrigiu, bora pra frente. Ok, tá bom aqui? Aqui, tá bom? Ah, ok. Aqui, né? Show, bom. Obrigado, Marlon. Então, por que eu quis fazer essa pregação? Primeiro porque o que eu mais penso é na obra redentiva de Cristo. Mas o que eu mais vejo não ser pregado é isso, que é a base de nossa vida. A base de nossa vida é o perdão, não é a condenação. A base de nossa vida é o amor, não é o ódio. Não estou falando de propaganda política não, mas é o amor mesmo. É o perdão, nós fomos perdoados. Das passagens mais lindas do Antigo Testamento, eu selecionei uma que eu gostaria de usar para encerrarmos a pregação de hoje. Na verdade tem 2, né? Mas essa aqui eu não vou ler não, que era a oração de Cristo. Depois leiam João 17 e vejam uma coisa. Observem quantas vezes Jesus disse: eles em você, você neles, você e seu propósito neles. Jesus constantemente está dizendo: você tem um plano para eles, você é um com eles, eles são um contigo, eles são um comigo. Constantemente Jesus está pensando: você é um comigo, eu sou um contigo. E essa oração diz respeito a pessoas que não são perfeitas. Lembrem disso. Mas ele está dizendo com todas as letras: pessoas que não são perfeitas são uma comigo e eu sou um contigo. Em Isaías 53 tem uma coisa muito bonita. Eu sempre confundo se é 53 ou 59. É isso mesmo. Vem no versículo 2. Porque foi subindo como um renovo. É isso mesmo. Diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele disse, nós não fizemos caso dele, mas ainda que nós tivéssemos rejeitado ele, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade era de quem? De nós. E Jesus condenou você? Não, recaiu sobre Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Exatamente como eu falei, o soldado lhe espancou. Ele perguntou, o que foi que eu fiz? Outras passagens dizem assim, Pilatos perguntou a Jesus tal coisa, e Jesus ficou calado. Jesus não respondeu. Até quando Pilatos perguntou, o que é a verdade? Jesus ficou calado. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante de seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então ele foi esbofeteado. Pilatos perguntou, e aí, macho, se defende? Ele ficou calado. Ele foi levado depois, volta aí no versículo anterior. O versículo diz assim, ó. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Depois que ele ficou calado diante de Pilatos, o pessoal levou Jesus Cristo diante de uma multidão que só humilhou Jesus Cristo. E dessa multidão perguntaram, vocês querem que eu liberte Jesus? Ou que eu liberte Barrabás? E Jesus não se defendeu ali. Ele não abriu a boca naquela situação. E no versículo 8, diz assim, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que coisa linda. Volta aí o versículo. Daqui a pouco eu vou para cá. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá a posteridade. Vocês são a posteridade. Vocês são o resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos o resultado do sacrifício do Senhor. E ele continua. Ele diz assim, ele verá o fruto do seu trabalho. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o meu servo. O justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O justo, volta um pouquinho, só no anterior. O justo, com seu conhecimento, justificará muitos. O justo justificou você. Você. O justo justificou vocês. Justificou a todos vocês. E engraçado, ele levou as iniquidades deles. Iniquidade é o que faz o homem pecar. E Cristo levou a iniquidade de vocês, porque Ele nos ama. Louvado seja o Senhor. Eu espero que as pessoas preguem mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Espero profundamente, porque é dele todas as coisas. É a respeito dele todas elas. E apesar de todas as coisas serem feitas para ele, ele é humilde. Ele é tão humilde que se desfez da sua glória. Não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem e entregando a si mesmo à morte.
morte de cruz. Deus é muito bom. E o Senhor sempre é misericordioso. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu espero que essa pregação tenha feito vocês refletirem. Não se acostumem, porque eu choro a cada 50 anos. Então, e por favor, não compartilhem essa notícia. Vamos deixar só entre nós. Espero que fique um novo versículo. Amo todos vocês. Espero que a pregação tenha sido boa. Espero que tenha sido importante para a vida de vocês. É isso aí. Vou orar para terminar. Amém? Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. O Senhor uma vez disse para Pedro o seguinte: Pedro, não me convém não tomar o cálice que o Senhor separou para mim. E o cálice que Jesus se referiu era o cálice da ira do Senhor. A tua ira foi o que ele tomou. A tua ira foi o que ele tomou. O cálice separado para ele era o sacrifício. Mas também o que estava separado para ele era a sua posteridade. Ele tomou o fruto do seu trabalho e disse: é muito bom. E ficou feliz com o fruto do trabalho dele. Nós estamos aqui. Somos o fruto do sacrifício do nosso Senhor. E nós queremos agradar ao Senhor. Sabemos que o Senhor vai nos ajudar a fazer isso. Sabemos também que nunca seremos perfeitos enquanto estivermos nessa terra. Mas por Ti nós buscaremos a perfeição. Pelo Senhor nós buscaremos nos aperfeiçoar. Nós estaremos buscando completamente e plenamente seguirmos retos o caminho. Sabemos que talvez o vento e o mar façam com que nós percamos a nossa atenção e temporariamente caiamos, mas o Senhor vai estender suas mãos prontamente para nos ajudar. Sabemos que o mundo é cheio de tribulações, cheio também de tentações, e o Senhor não disse que deveríamos ficar livres do mundo. O Senhor disse que oraria para que nós fôssemos libertos do mal. E o mal, nós fomos libertos, porque o Senhor venceu na cruz. O Senhor venceu na cruz a maldade, o Senhor venceu na cruz os nossos pecados, e o Senhor nos libertou do mal, nos libertou da doença, nos libertou de Satanás. O Senhor nos deu tudo o que é de bom. Bendito seja o seu nome, Senhor. Amém. Rodrigo? Venha. Glória a Deus. Hoje vai ter um sorteio, é? Vai? É de um iPhone 13? Um 14 também? E um Pro Max? Glória a Deus, né? Um iPhone 17. Aleluia. Amém. Gostaram da ministração? Eita. Vou voltar de novo. Quem gostou diz amém. Glória. Quem é que quer ganhar sorteio? Sei te contar que é Chilito. Chilito é bom, né? Fandangos. Primeiros avisos, depois o sorteio, né? Amém. Amém. Primeiro eu queria que vocês cumprimentassem o nosso amigo visitante. Chegou fora do horário, mas veio. Passou ali na frente, a gente falou com ele. Amém. Como é que a igreja fala? É a tua primeira vez aqui também? No culto de jovens? No culto de jovens é a segunda, né? Eu que estou desatualizado, aleluia. Amém, perdão. Mas enfim, só ele está de visitante, né? Amém. E é isso aí. Culto de oração, a gente tem todas as terças-feiras, glória a Deus, presencial e online. De ensino também, também não, né? De ensino às quintas-feiras, presencial e online também. E culto de celebração de domingo, pela manhã de 9h30, e à noite, a partir das 18 horas, também presencial e online, tá bom? Quem é que tem casal, né? Então, glória a Deus, tem casal aqui, aleluia. Culto de casais vai ser no dia 20 de setembro. A Santa Ceia vai ser no dia 21 de setembro. A gente está alterando, né? Que geralmente é no segundo domingo. A gente vai estar fazendo um domingo seguinte, um domingo depois, por conta de uma conferência do ministério. O culto sem cessar será no finalzinho do mês, dia 28 de setembro. E para quem não sabe o que é, todo mundo sabe o que é, né? Aleluia. Varão, dá tempo, viu? Se chegar no finalzinho, a gente passa 10 horas aqui orando direto. Começa
9h30 e vai até às 19h30. Dá tempo pra gente pegar depois do trabalho. Amém? O OPS convida os jovens do Verbo Calcaia. Aleluia. Essa parte aqui é mais pro tempo, porque o OPS já está tudo aqui. Amém? Daí a gente não tem. Livraria, a gente tem um bocado de livro ali para vender. Aleluia. E só são livros bons dentro da visão. Leitura maravilhosa. E é isso. Bora pro sorteio. Vou chamar a Carlinha para ajudar aqui. Amém? A Carlinha e a Lia também. Marco, lembra? Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até